Jovem Conservador de Direita. Podcast. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita. Aqui ao meu lado, desta vez, o Doutor Jovem Conservador de Direita. Não veio o Doutor Miranda Sarmento. Sim. Mais uma vez recusou-se. Quer dizer, não recusou, também não convidámos. Mas também ninguém o está impedido de vir aqui. Sim, ele não vem porque não quer. Se calhar quer vir e não sabe. Mas também... Mas se ele quisesse vir também já tinha pedido. Pois. Acho que também tem de partir dele. Quando as pessoas querem uma coisa, tem de ser go-getters. O doutor viu esta semana que saiu um texto no Observador escrito por um rapaz, jornalista, ex-jornalista. Como é que se chama? Já não lembro o nome dele. António Silva. Sim, pode ser. E ele escreveu um texto a chamar deficiente ao Dr. Sebastião Bugalho. Era dizer que ele era um menino especial e que lhe davam sopa à boca. E não sei eu vi esse título, que era o Sebastião come tudo. Era isso? Era a chamar. Era assim uma... Pronto, era um texto de humor. Era humor. E então a piada era o Dr. Sebastião Bugalho tinha problemas. Pronto. Fogo. O único problema do Dr. Sebastião Bugalho é que ele parece que sofre daquela doença do Dr. Benjamin Button. Que ele já nasceu com voz de velho. Nasceu com voz de velho, mas ele tem uma característica. Ele tem estado bem nos debates para as europeias. O senhor tem visto? Não, mas sei que ele estava. Ele ganhou. Eu sei que a doutora Maria João Avilés deu 3 a todos, menos a ele. 3 a todos e 2, como é óbvio, ao PCP. E bem, por princípio. Sim. Eu acho que dar votações de debates que se acabou de ver, por princípio, acho que é bom. Mas eu acho que faltava também pessoas a dar pontuações aos que dão pontuações. Eu acho que essas pessoas, eu estava a ver no outro dia, eu tenho tentado perceber mais daquele desporto de futebol. E então, pelos vistos, há empresas de desporto de futebol que já foram muito conhecidas no passado que não são hoje. Como aquela empresa, conhece a empresa Nottingham Forest? Sim, que é do Dr. Robin dos Bosques, não é? É, exatamente. Que jogava lá na floresta. Jogava. E então... E era socialista. E então, ouvi dizer que essa empresa já foi boa, era a mesma coisa que uma pessoa estar a ver um debate entre clubes de desporto de futebol, daqueles que ganham agora, mas dizer, no meu coração ganhou aquele, apesar deles terem perdido 18 a 0 pontos. E é o que a doutora Maria João Avilés faz, que ela vê qual é que é o que ele quer do meu time. Depende do critério. Se o critério dela for a pessoa que tem o melhor sorriso com os cantos dos lábios para baixo, o Dr. Sebastião Bugalho tem essa... Tem. O senhor viu a análise também do Dr. Alexandre Monteiro à postura do Dr. Sebastião Bugalho? Ele fez isso. Fez isso. E então deu-lhe qualidades incríveis. Ele, em termos de linguagem não verbal, é sobranceiro. Tem mania que é superior aos outros. E isso acho que é logo uma qualidade para ser comentador e político. Sim. E o Dr. Alexandre Monteiro... E é preciso um especialista para ver isto, não é? No Sim, Dr. Sebastião Bugalho. Alguém que trabalhou com os maiores especialistas da Mossad para apontar algo que nunca tinha reparado nisso. Não, as pessoas pensavam, caramba, parecia-me tão humilde. Rapaz. Parecia-me tão humilde. E um rapaz que nota-se que gosta de aprender, gosta de ser corrigido. Quando está errado, assume os seus erros. E de repente veio este especialista mudar completamente a minha percepção. Mudou-me a minha percepção bugalhiana. Sim, há aquele instinto. Uma pessoa olha para o Dr. Sebastião Bugalho e diz, está aqui uma joia de moço. Sim. Um doce. E de repente dizem-nos que ele tem a mania da superioridade. Sim, nada violento. Sim. Nada. Incapaz de sequer... Não faz mal a uma mosca. Não. Isto para dizer... A não ser que a mosca pose em cima de alguém, possa causar, sei lá, mal-estar ou picar e a pessoa morrer, e ele tem de dar uma chapada na mosca. Às vezes a mosca voa e a pessoa acha, oi, o Dr. Bugalho deu-me uma chapada e ele não estava a matar uma mosca. E às vezes a mosca também pode enganar os telespectadores da SIC. E dizer coisas que não deve. Ou dizer ao Dr. Bugalho coisas que o façam sentir que ele não é um menino muito especial e ele pode aí virar-se à mosca. Mas aí tem legitimidade. Tem. Porque ele é um menino especial. E então, esse texto de humor chamava deficiente ao Dr. Sebastião Bugalho. O que é engraçado. Mas implicitamente. Não, explicitamente. Dizia mesmo ele era deficiente. A metáfora era o Dr. Bugalho vivia numa casa para pessoas deficientes. Especiais. Pronto. Mas é engraçado. Riu-se? Rime, mas não fui só eu.
Ri-me muito, mas não fui só eu, porque o Dr. Paulo Rangel foi lá meter gosto, coraçãozinho nesse texto. Ok. O do partido dele. Do partido, o candidato dele, o sucessor do Dr. Paulo Rangel, ele deve ter visto o Dr. Bugalho Menino Especial e disse, concordo. Com isto, nem vou ler. nem vou ler o texto. Para quê? Fogo. Mas ele devia ter um conselheiro de likes, por acaso. Devia. Os assessores servem para quê? Não sei. Para monitorizar onde é que as pessoas põem os likes certos. Eu acho que devia o candidato, o político, meteu os likes onde queria e depois tinha um assessor a aprovar os likes. Ou pré-aprovar. Ou fazer likes por ele também. Eu acho que devia haver uma pré-aprovação de likes de pessoas importantes. Sim, porque pode ser perigoso. Uhum. Já aconteceu o Dr. Ted Cruz fazer likes em tweets porno. Pronto. Mas foi ele mesmo? Ele diz que foi o assessor. Claro. Sim, só pode. Uma pessoa como o Dr. Ted Cruz não cai nessa esparrela. Ele poderia simplesmente ver o vídeo e não meter like. Mas, quando uma pessoa gosta... Quando gosta tem de... tem de ir lá dizer. Tem de mostrar que gostou. Sim, senhor, gostei deste GIF explícito. Pronto. E sobre europeias, acho que temos o Dr. Tanger Correia. Sim. Do Chega, que no outro dia disse que os judeus tinham sido avisados no 11 de setembro para não irem trabalhar para as Torres Gêmeas. Ele não disse no outro dia, ele confirmou, foi isso no outro dia que ele tem vindo a dizer isto. Sim. Desde que essas teorias surgiram na internet. Que é um diplomata português. Uhum. Embaixador. Sim, eu vejo a esquerda a dizer que isto é antissemitismo. Não, isto é um elogio ao povo judeu. Superioridade? As mesmas pessoas que andam a ensinar o Dr. Alexandre Monteiro a analisar as expressões corporais, sim, antecipam, vai haver aí um atentado, não vão trabalhar hoje porque pode ser perigoso. Quer dizer que essas pessoas são mais importantes do que as outras, um bocadinho como aquelas pessoas que ouviram o Dr. Cavaco e o Dr. José Gomes Ferreira a falar do BES, mas como não tinham conhecimento interno de que se calhar era melhor não investir no BES, as pessoas menos boas, menos inteligentes foram fazer isso. Lá está. E a responsabilidade acaba por ser delas. Sim, que é. Portanto, as pessoas que não investiram no BES quando doutor são, nesta metáfora, os judeus. Que souberam não meter o seu dinheiro, souberam resguardar o seu dinheiro isto bem. Isto não é antissemitismo. Isto não é antissemitismo. É dizer que eles têm redes que controlam e que estão à frente das outras pessoas. Isto é um elogio. E as pessoas... Pois é isso, as pessoas às vezes confundem antissemitismo com elogio. Se as pessoas querem dizer que os judeus são muito bons com dinheiro, isto é antissemitismo? É o contrário. Eu não vejo maior elogio. Pois. Há pessoas que metem no LinkedIn essas coisas. Sim. Porque é que não há... Porque é que... Enfim. Sim, quando as pessoas na escola escolhem um senhor que nota-se que as suas raízes vieram da África para jogar basquete, automaticamente dizem, olha, venha para mim, tem de ser o primeiro a ser escolhido. Mas o senhor já me viu a jogar basquete e eu preciso. Sim. Está nos é um elogio. Antissemitismo é dizer que o Estado de Israel não pode cometer genocídio. Isso é que é antissemitismo. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional esta semana foi antissemita ao lançar um mandato de captura contra o Dr. Netanyahu. E porquê? Porque supostamente... Qual é a razão? Crimes de guerra. Alegados? Alegados crimes de guerra. E eu penso, quer dizer, agora Israel, um político tem de ficar limitado a não cometer crimes de guerra quando precisa de os cometer? Quando precisa de os cometer e tem os meios para tal, anda a investir também para quê? Exato. Andam os Estados Unidos a vender armas para quê? Não é para... Fica lá tudo a apodrecer. E eu não percebo... E depois como é que vai ser os próprios israelitas e as pessoas a pensar, então este Estado podia estar a investir... Imagina o que é as pessoas começarem a achar que aquelas armas não sendo utilizadas, as pessoas se calhar começam a pensar, se calhar precisávamos de melhores hospitais, melhor segurança social, melhor escola pública... É nestes momentos em que não são usadas armas que muitas vezes brota o socialismo nas mentes mais ignorantes. Sim. E então o facto do Dr. Netanyahu ter utilizado armas que estavam quase a entrar em período de, sei lá, fora de validade, é um ato normal. Eu não percebo o conceito de crime de guerra. Quer dizer, então uma pessoa, imagina, precisa de matar 50 palestinianos. Para não ser crime de guerra... bebés, crianças, tem de matar 50 escotas. Para não ser crime de guerra, que tem de se mandar um impresso primeiro e dizer, ok, pode matar sim senhor, está dentro da legalidade esta matança. É isso? Se calhar. Será que é? Pois, tem de ser. Porque eu não sei. Eu acho que não devia haver o conceito de crime de guerra. Em guerra vale tudo. Quem tem mais armas mata mais, naturalmente. Mas o líder do Hamas também tem um mandado de captura sobre ele.
Pronto, ao menos isso. Ao menos isso sim. Mas como é que funciona? Lá para o Médio Oriente há algum tipo de... Como há a política agrícola comum, que impõe cotas de pesca, será que para o Médio Oriente a ONU meteu... Pelo menos devia pôr, sei lá, uma política de genocídio comum. Sim, até 1 milhão é ok. É ok, não é genocídio. Sim. Ou uma política pré-genocídio, um PPG. E Ou, por exemplo, pode ser genocídio desde que o povo em causa tenha uma taxa de fertilidade que se vá rejuvenescendo. Aí não é genocídio. Porque Aí eu não vejo é muita gente genocídio. a dizer isso. Dizem que é genocídio, mas o número de palestinianos tem aumentado. ok. E então aí pode-se, como se Sim, diz em eles estão no Israel, fundo a parar a relva. a parar os arbustos, não é? Sim. Estavam a crescer já para cima da estrada e eles então foram lá com a tesoura de poda. Mas é o termo que eles usam mesmo. Quando fazem aqueles ataques periódicos a Gaza, eles chamam-lhe a parar a relva, que é, ok, eles estão a crescer muito, vamos ali a parar pelo bem, pela segurança e pela paz. Pela paz, sobretudo, estamos em busca da paz. E quem critica isto é antissemita. Quem diz que os judeus, se foram avisados pelo 11 de setembro que há uma rede de judeus que comunica entre si de uma forma underground para os avisar de eventuais atentados, isto não é antissemitismo. Isto é um elogio à capacidade de empreendedorismo E de network? e de networking do povo judeu. É assim. Eu queria falar um pouco do nome do senhor. De quem? Desse senhor que estamos a falar. O embaixador. Do Tanger Correia. Ele é Correia. É Correia? Correia, com um acento circunflexo no E. Que é como se escrevia em 1920. E eu não sei, o trabalho dele é tão bom que ofereceram-lhe barcos e tudo. Quando ele era embaixador, já viu? Pois. Caramba, fez bem o seu trabalho. Fez bem. Não é qualquer pessoa que muita gente insinua que isto é corrupção e que não é correto. Mas que já lhe ofereceram um barco alguma vez? A mim? Sim, provavelmente sim. Mas Sim. quem critica? Pois é isso. Se calhar nunca Falar fez é nada fácil. de significativo que pudesse estar num estado ou num patamar que lhe pudessem vir a oferecer barcos. É inveja, mais uma vez inveja do sucesso das pessoas. Agora, Tanger. Pois, isso não é uma cidade em Marrocos? É. Ele devia mudar de nome. Chamar-se o quê? Évora? Não, Évora também é muito para baixo. Braga? Guimarães. Caminha? Guimarães. Guimarães? É o berço de Portugal, não é? Sim. Qual é o primeiro nome dele? António. José, não sei. António Guimarães Correa. Não vamos ver qual é o primeiro nome dele. Não, Luís. Luís Guimarães Correa. Sim. Luís Freixo Espada à Cinta Correa. Hermesinda. Pronto, pode ser. António Hermesindo Correa. Sim. Por que não? Porque Tanger será o quê? Será para instigar no espírito dos chegófilos a reconquista cristã? Sim, acabar o trabalho do Dr. Dom Sebastião. Eu acho que todos. Não era? Por que não? Invasão a Tanger. Dr. Bruno Nunes, todos. Sim. Por que não? Aquele senhor da charcutaria, como é que ele se chama? Dr. Pedro Pinto. Sim. Vão reconquistar. Quer dizer, por acaso o Dr. Pedro Pinto podia ter sucesso numa eventual reconquista de Ceuta, por exemplo, e de Marrocos. Acha que sim? Acho porque não são eles que são contra... têm medo de porcos. Eles começavam todos, não é? Não é um animal amaldiçoado. Eu acho que podia ser usado contra os mouros, o Dr. Pedro Pinto, arma Mas o que é que secreta. faziam? Ele aparecia a fazer dança do ventre. Ele aparecia a fazer Não dança do depilavam-no? ventre. Sim. E sei lá, untavam-no com uma espécie de óleo que quando está ao sol começa a dar aquele cheirinho a pele de leitão. É isso? Sim, e mandavam-no assim, faziam uma espécie de escorrega, tipo parque aquático, mas grande e resistente. Ou untavam-no com manteiga? Era Sim, isso? E mandavam-no. Ok. E punham-no Ele lá mesmo no aterrava meio lá. de uma medina a deslizar. Sim. E eles fugir E estava lá, ele mal chegava e eu não sei como é que Israel não solta em faixa de Gaza. o que o doutor... O Dr. Pedro Pinto a assustar aqueles muçulmanos todos. O Hamas a sair todos dos túneis com medo. Que é isto? Sim, sim. O suíno supremo invadiu o nosso país. Não. Deixem-me fugir. Pois, por que não?
Ele parece aquele mal das tartarugas ninja, que era um javali, o Dr. Bip. Sim. Havia um rinoceronte e um javali. Sim. Ele parece esse. Ok, mas já queria dizer o Dr. Shredder. O Dr. Shredder era o chefe, era o tipo ninja. Sim. Mas ele parece esse. O rinoceronte era o Bebop. O ninja, o javali, não sei. Sim. Ok. Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana? Ok. Sim. É esse tema O tema da semana é liberdade de expressão. que está sob ataque cada Tá. vez mais. Os woke. E felizmente temos o último bastião defensor da liberdade de expressão, que é o nosso Presidente da Assembleia da República, o nosso par. O Dr. Aguiar Branco. Sim. Tudo começou, o Dr. Cabeça de Geleia fez um comentário sobre os turcos. O Sim. doutor concorda com o que ele disse. Dos turcos não serem o povo mais conhecido por gostar de trabalhar. Sim, mas quem diz turcos podia dizer vários outros. Desde que seja mais escuro, são Pois a todos ideia assim, era ser mais escuros, porque se ele dissesse o povo grego, também que são irmãos, povos irmãos, adoram-se uns aos outros. adoram-se. Eles, aliás, já partilharam. Da grande Grécia, a Turquia já fez parte. Sim. Não funcionava tão bem porque tem outra cor, não é? É. Se ele dissesse o povo moldavo, também não dava. Pois. Ele foi ver o Pantone, onde é que começa a escurecer o Pantone dos povos. A cena era o aeroporto, não é? Que eles, apesar de serem escalões, tiveram o aeroporto pronto em menos tempo do que nós vamos 5 ter. anos, não é? 5 anos. Uhum. Apesar de serem turcos. Mas Istambul é do lado da Europa. Pois, mas também quem diz isso nunca viu os turcos a servirem gelados. O doutor já viu esses vídeos? Já. Não é fácil. Não, porque eles metem 8 cones, não é? E Sim. vão roubando o cone às crianças. O Sim. cone com, com a bola de Uma gelado. pessoa vai pegar no cone e ele desaparece do Sim. nada. E isto é um povo, para além do trabalho que eles têm feito ao nível de combater o flagelo da calvície. Isso é. Também. Sim. Porque vai haver um dia, graças à Turquia, não vai haver carecas no mundo. Isso é bom. É? Eu acho que é. Pois não sei. É um defeito. Eu quando vejo um careca, vejo uma pessoa que se desleixou. Sente isso. Sim, não, porque neste momento tem cura para isso. Os nossos Pois. amigos turcos. Sim, o doutor, a esquerda, que está a tentar renovar a imagem, de repente o doutor Rui Tavares, nada. Nem um Nada. implante capilar. Nada. Nada. E Doutor Paulo Raimundo. Nada. isso é pena, porque eles ficaram muito bem. Sim. E a Turquia, então, os turcos são preguiçosos. E então houve protesto. A esquerda logo, racismo, e não sei quê. E a doutora Alexandra Leitão, do PS, perguntou ao doutor Aguiar Branco se era permitido dizer que uma raça ou uma etnia era mais estúpida no Parlamento. E o doutor Aguiar Branco disse, no meu entender, sim. Eu não vou cercear a liberdade de expressão dos deputados. Mesmo que o deputado seja racista, mesmo que... Quer dizer, mas... Ele não disse isso. Sim. Porque para o doutor Aguiar Branco, se calhar, os deputados não estavam a ser racistas. Pois, a questão é essa. Eu acho que, como era turcos, ele está-se bem. Sim. Por exemplo, se fosse judeus, Sim. acho que o doutor Aguiar Branco já dizia, Pois. ok, não. Sim, é demasiado. Eu acho Para que os cinianos era aceitável. ele devia ter especificado a dizer, pode dizer o que quiser, desde que seja pessoas que eu não gosto também. Não diga isso de judeus e das pessoas que constituem os associados do meu gabinete jurídico. Ou outra coisa, que ele também, e aí bem, que ele repreende quem usar o tratamento por tu, Sim. por exemplo. Uma coisa é... Se um deputado se virar, olha, tu, não sei o que é ele, acabou. sim, acabou. Estamos onde? Isto é Não, selva? o que ele diz é, olha, tu és um urso, ok? E não gosto de ti e cheiras a chulé. E ele, inqualificável o que acabou de fazer. Esta falta de respeito, tratar-me por tu. E ele, peço desculpa. O senhor Presidente da Assembleia da República é um urso e cheira a chulé. E ele, ok. Liberdade de expressão. Tratar Mas na com terceira respeito. pessoa, Liberdade de expressão com respeito. Eu gosto dessa questão que é uma pessoa, para tratar com respeito, tem de ser pela terceira pessoa. É o doutor isto, o doutor aquilo, o doutor aquilo outro. Temos de reduzir a gramática portuguesa para acabar de vez com a segunda pessoa de singular. Sim. Porque não faz sentido. E com a primeira pessoa do plural. Também, é muito coletivo. É socialista, é o perdão socialista. É. O nós. É. Nós. Nós, povo. Não. Eu.
E se for mais pessoas, é eu, o senhor, o doutor, o senhor doutor, o senhor doutor, o senhor doutor, o senhor doutor e esta gaja. Pronto. Se for mais gente, é assim. É assim que funciona. É assim. Agora, é acabar com nós. Porque tira-nos a individualidade, é muito coletivista, e acabar com o tu e com o você. Porque você também é labrego, não é? É o termo formal para pessoas que não sabem o que é estar na vida. Sim. Ai, você não... Isto que é uma novela? Que isto é o Pedra sobre Pedra para me estar a tratar por você? Não, o doutor. Sim. Porque, no fundo, tratar alguém na terceira pessoa é estar a falar com uma pessoa como se ela não estivesse aqui, não é? Sim. Porque às vezes, quando me tratam assim, ao doutor não acontece porque já está habituado, mas às vezes tratam-me assim, eu acho que estão a falar sobre outra pessoa. É? Isso é para mim? É para mim o que está a dizer? Ok. É para eu? Sim. Mas pronto, ainda bem que o doutor Aguiar Branco está a zelar pela educação. Doutor Paula Bobone, do Parlamento, e ao mesmo tempo defende a liberdade de expressão. Isso é ótimo, é ótimo. Temos visto muitas acusações que recaem sobre a liberdade de expressão. Por exemplo, viu aquela deputada do PS, a doutora Romualda? Sim. Antes de irmos aí, se quer, vamos primeiro esta reação para mim foi a melhor reação a este assunto da liberdade de expressão, que foi o Dr. Miguel Morgado. O doutor viu? Vi. Então, Marina Gonçalves, Mas eu queria só dizer isto. ao nível também para responder a essas Eu acusações. queria dizer isto. Há generalizações como, por exemplo, há uma expressão que se utiliza muito, por exemplo, na bancada da Marina Gonçalves, mas na comunicação social a toda a hora, normalmente vindo da esquerda, que é a expressão masculinidade tóxica. Eu vou dizer aqui que sou homem. Eu sinto-me ofendido quando esses ideólogos todos dizem que eu, por ser homem, tenho comportamentos e até instintos tóxicos. Que fazem mal não é só às mulheres, às sociedades. Não é isso que é a masculinidade tóxica, Miguel. Não, muitas vezes é. Eu tenho declarações aqui, posso lê-las, até de deputadas do Partido Socialista. Vou dar a palavra à Marina Gonçalves. Como homens se comportam, onde se comportam violentos, que são associados à masculinidade tóxica. A masculinidade é a essência de um certo tipo de homem que nestas discussões se quer reprimir. Eu acho que isso é ofensivo. Ocorre-me a mim proibir discursos, livros, manifestos. Há partes de pessoas que pensam isto. Não. Muito bem, Dr. Miguel Morgado a defender os homens dos ataques de que somos vítimas, todos. A liberdade de expressão natural. Porque, de facto, é a mesma coisa. Uma pessoa falar em masculinidade tóxica e dizer que uma raça é inferior a outra é a mesma coisa. É tal e porque qual. Nós somos homens. O elogio ao Dr. Miguel Morgado está cada vez mais parecido com o Dr. Joker. A nível de aspecto e de voz e de tudo. Tá. Dr. Joker, mas se ele se fundisse, se entrasse naquela máquina, viu aquele filme do Dr. David Cronenberg, A Mosca? A Mosca. Em que ele se fundisse com o sapo Cocas. Não sei se já viu a cara dele, é um misto do Dr. Joker com o Dr. Cocas. Ele não é... Pois... Mas ele é, não muito, sei se é ele mais... é muito magro para sapo. Será um tamboril? A cabeça de um tamboril? É mais, sim. Ou seja, se um tamboril entrasse na máquina... que faz crossfit. Fica assim meio chupado. Sim. Faz crossfit ou yoga. Ou seja, ficou mesmo... Ficas ali chupado. Todo chupadinho. Uma espécie de passa de tamboril. Sim, um tamboril que anda a preparar-se para a São Silvestre. Sim, e que se cruzou com o Dr. Joker. Sim. E a voz e tudo. E, de facto, quando se usa o termo masculinidade tóxica, estão a atacar-nos todos os homens. Porquê? Porque se o homem é tóxico, o quê? Agora... O homem já não pode disparar os seus instintos naturais, que isso é logo masculinidade tóxica. Agora, um homem que vê outro homem a chorar e te chama mariconso, agora não podemos ajudar esse homem a ser... Agora isto é tóxico? Ajudar um homem a ser mais homem? Sim. Enfim. Isso parece quase aquele debate do Dr. Miguel Milhão sobre os prós e contras da homossexualidade, em que ele tem lá um menino a dizer que a homossexualidade não devia existir, ponto. Sim. É uma doença mental e que devia ser curada. Ele até tem um amigo que foi curado e tinha instintos, tinha esse vício, tinha essa doença mental, foi curado e nunca mais se manifestou. E agora está bem. Sim.
Ele, quando vai às reuniões, diz mesmo: olá, o meu nome é António e já não chupa um pénis há mais de 10 anos. O pessoal todo a bater palmas. Ele com o seu crachá de 10 anos livre de pénis. Isto para dizer que o Dr. Miguel Milhão teve lá uma posição que vai ao encontro desta do Dr. Miguel Morgado, que é, pois, o que as pessoas não percebem. Faça aí uma imitação do Dr. Miguel Milhão. Eu vou falar normalmente. É? Veja, ou seja, o que as pessoas não percebem é que, sim, e o que ele diz é que é perfeitamente, porque é que é natural nós sermos homofóbicos, porque é que nós não nos podemos expressar livremente a nossa homofobia. É claro que ele não diz que é homofóbico, diz que é uma coisa natural. Podermos dizer, no fundo é a minha liberdade de expressão, de dizer, tu és homossexual, que horror, não sejas, tens uma doença mental. Sim. Metes-me nojo. E ele estava a dizer isso de ver 2 homens a beijarem-se na rua. Ele diz, é perfeitamente natural aquilo me causar repulsa. Sim, e eu, crédito à doutora Joana Marques, que fez essa compilação para uma pessoa não ter de ouvir as 2 horas de debate. Eu ouvi. Ouviu mesmo. Sim, o que é que a doutora Joana Marques fez? Ela selecionou uns certos e comentou. Ok. Mas a dizer mal. Enfim, que... Lá está, a limitar a liberdade de expressão. Sim, a atacar a liberdade de expressão do doutor Afonso Cueca Borrada e do doutor Miguel Milhão. Eu digo Cueca Borrada porque eu desafiei para um debate e ele disse que sim e depois disse que não. Sim, deixou-se lito. Ele só debate em terrenos amigáveis. Sim. E também não sei o que é que ia debater com ele. Ele já, sim. Porque eu concordo tudo com o que ele diz. Claro. Acho que íamos mais concordar do que discordar. E apenas tentar colocá-lo à prova nos seus princípios. Sim. O que é que ele estava disposto a fazer para levar avante os seus princípios para mudar a sociedade. Sim, e eu acho que ele deu lá um exemplo, que é, imaginem o vosso avô a beijar um homem, um velho. Sim. E realmente é o argumento melhor contra a homossexualidade. Uma pessoa pensa, não, caramba. E o meu avô a gostar, a dizer, está aqui o meu novo namorado, é o Armando, eu estou muito apaixonado. Eu não quero ver o meu avô feliz. Sim. Já sabemos que para o doutor Afonso Cueca Borrada, o melhor era o seu avô casar com a senhora sua avó, ser homossexual no armário e levar a sua avó a ter uma vida de infelicidade durante 50 anos, sem nunca lhe tocar, ou quando lhe tocava era mesmo para as pessoas não pensarem que ele era homossexual, e que ela chorasse pelos cantos, tomasse antidepressivos desde os 23 anos. Isso é o ideal de felicidade. O dia mais feliz da vida dela é quando o dia em que ele morreu. Isto tudo para que no Natal o Dr. Afonso Cueca Borrada visse um beijinho na boca, ou melhor, que nem sequer iria acontecer. Na boca, mas ele disse isso do avô beijar um homem, para nós imaginarmos a imagem horrível, como se também fosse agradável ver um avô na marmelada com a avó. Sim. Sim. Eu não sei o que é que o doutor Afonso Cueca Borrada via em casa dos avós normalmente, mas pronto, se foi aí que ele aprendeu a sua educação sexual, pronto, cada um aprende como pode. Mas pronto, nós íamos onde? No Dr. Miguel Morgado. Teve esta reação que é, se podem dizer mal dos homens usando o termo masculinidade tóxica, o Dr. Cabeça de Geleia também deve poder ser racista sem ouvir uma reprimenda. Porque não se trata de o censurar. Sim. É preciso dizer que era o Dr. Cabeça de Geleia dizer aquilo e o Presidente dizer uma macacada qualquer. Sim. Este não é o sítio apropriado para esse tipo de juízes, peço por favor moderação, e o Dr. Cabeça de Geleia ok. Depois dizer a mesma coisa e ele voltar a dizer, pronto, criar este clima de como se fosse errado dizer coisas racistas na Assembleia da República. Eu vi aí alguns, eu nem vou dizer o nome, ok? Mas vi algumas pessoas a partilharem vídeos com 10 anos na Assembleia da República a dizerem coisas, antigamente indignavam-se por coisas menores. Lembra-se disso do Dr. Luís Montenegro? O PCP apresentou uma proposta de lei que era pelo fim dos feriados roubados. Feriados nacionais roubados. Que foram roubados e bem. Porque não foram roubados. Não, foram roubados, mas... foram roubados. Roubámos às pessoas... Foram omitidos. Ok. Mas eu não sei qual... O problema está na palavra roubado. Sim. O que está implícito aqui é que a coligação da altura tinha roubado alguma coisa aos portugueses. Não roubou. Depois tudo o que fez pelos portugueses... Ofereceu aos portugueses a hipótese de trabalharem mais um dia. Como é óbvio. Sim. Devia ser pelo fim
de Omitiu o governo... dias em que eles podiam ficar em casa. É isso, pelo fim de continuarmos a oferecer dias extra de trabalho às pessoas. Sim. Aí sim, era o termo correto. E então vê-se o Dr. Montenegro, o Dr. Montenegro que também beneficiou da Turquia, porque ele na altura estava com umas entradas grandes que agora já não tem. Não tem? Eu até já tinha esquecido que ele era careca. Também eu. Mas vi esse vídeo e vi, foguei lá há 10 anos. E nunca teria chegado a primeiro-ministro? Sim. Pois, fez o que foi preciso. Como é óbvio. Ninguém confia em carecas. E o doutor Nuno Magalhães, indignados com o palavreado que o PCP usou, com a palavra roubado, e o PCP mudou o termo Sim. para outra coisa. E agora, são as mesmas pessoas que dizem que o doutor Cabeça de Geleia deve poder dizer que os turcos são calões, Sim. sem ouvir uma reprimenda. E não deve ouvir. Uma coisa era ele dizer: o Presidente da Assembleia da República está-me a roubar o meu tempo para falar. Aí o doutor Aguiar Branco tinha todo o direito de sair de lá de cima com um macete e dar na boca do doutor André Ventura. Desculpe lá, eu estou-lhe a oferecer a oportunidade de falar menos. Sim. E é a melhor dádiva que se podia oferecer ao Chega, não é? Era. E acho que eles falam demasiado. E pronto, houve essa reação. Eu sequer quero ler um excerto também de outra reação a esta situação. Um excerto da crónica da doutora Maria João Marques no Público. Então diz ela o seguinte: não quero minimizar a boçalidade de Ventura de Cabeça de Geleia no Parlamento, mas não foi o primeiro a ser boçal ou a praticar retórica politicamente intolerável. Durante os tempos da Troika, o PCP passava a sua vida parlamentar falando da ladroagem do governo. Linguagem própria de taberna, que se combateu politicamente, mas não ocorreu a ninguém censurar ou proibir. António Costa acusou Assunção Cristas de o criticar devido ao seu tom de pele. Isabel Moreira já usou o tempo no hemiciclo para pôr verniz nas unhas. Sim, enfim, que atentado. Enfim. E mais, o novo deputado do LIVRE, Jorge Pinto, vai para a Assembleia da República vestido com camisas abertas por fora das calças, de ganga, como se tivesse saído de casa para passear o cão. Enfim, se há deputados que ousam levar a camisa desfraldada, porquê é que o Dr. Cabeça de Geleia agora não pode ser racista? Pois. Se há deputados... Ainda se lembra daquela viagem do Dr. António Costa quando foi a Angola de calça de ganga? O Ganga Gate? Hoje em dia acho que nem podem entrar em Angola. Pois é isso, está impedido. Porque isso é que é racismo. Quer dizer, para estes angolanos chega a calças de ganga. Sim. Nem me vou arranjar em condições. Claro. Isso o sim Ganga é racismo. O Ganga Gate. O Ganga Gate. E este Dr. Jorge Pinto que ousa aparecer como se fosse passear o cão. Daqui a pouco andam lá de robe. É uma balbúrdia. É uma balbúrdia. E eu acho que o Dr. Aguiar Branco... O próximo passo é o Dr. Aguiar Branco. Já eliminou o tratamento pela segunda pessoa do singular. O próximo passo era contratar a consultora, sei lá, a KPMG, ou a Deloitte, ou a McKinsey, para trazer os seus instrutores de indumentária para apresentarem PowerPoints de que cor de meia que deve ir com a cor do fato, que tipo de nó de gravata é que têm de usar. Pronto, tipo, as senhoras... Pronto. E ele nem dá a palavra. Sexys. Olha, o senhor está de calças de ganga, não fala. Desculpa lá. Sim. Ou melhor, ou pode ser mesmo uma coisa de querem andar assim, à liberdade. Mas pessoas de fato, 10 minutos. Pessoas de calças de ganga, 3 minutos. Pessoas de calças de bombazine, menos 58 milhões de minutos. Sim. Jardineiras, expulsão e, sei lá, perda de cidadania. Exato. É o mínimo. E esta questão da liberdade de expressão no Parlamento fez com que a doutora Isabel Moreira denunciasse comportamentos de pessoas do Chega, que já era público, disse que chamavam, mugiam quando algumas deputadas passavam. Houve o caso da doutora Romualda Fernandes, que o doutor ia falar, em que acusou um deputado do Chega, não disse quem era, mas acusou um deputado do Chega de ter dito boa noite e de ter começado a rir. É uma deputada negra. Sim, e era de dia. Sim, que era piadas que se faziam em Portugal. Achávamos nós no século XX, não era? Quando dizia, ei, está a ficar escuro. Mas, exato. A ideia mas é aí esta. não podemos acusar o Chega de incoerência, porque eles também, o deputado negro deles também levou porrada na última legislatura. Portanto, pelo menos ela passou incólume. Quando o doutor Bruno Nunes bateu no doutor Mitar Ribeiro. Pois. Mas aí percebe-se também. Sim. É um bocado irritante. Mas, e a doutora Romualda Fernandes queixou-se disso. E neste momento temos pessoas do Chega, a doutora Cristina Rodrigues, que era feminista há uns tempos, a dizer que não se podia fazer essas acusações sem provar e não sei o quê.
E eu também agora querem limitar as pessoas, a liberdade de expressão das pessoas que chega de insultarem outros deputados. Pois, se eles pensam isso, não é preferível nós sabermos aquilo que eles pensam? É que eles fazem questão de dizerem tudo o que pensam. Porque só assim é que podemos combater. Só assim é que podemos combater. Com é debate. Quando não é na escuridão, quando eles não dizem nada. É quando não dizem nada aí é que devemos ter medo. Sim, quando está um deputado, tipo o Dr. Pedro Frazão, a imitar um macaco, Sim. nós devemos virar-nos para ele e através, no mercado das ideias, dizer: Sim, Dr. sim. Pedro Frazão, isso que está a fazer é muito indigno e um desrespeito Sim. perante os seus colegas deputados. Sim, sim. E ele continua a imitar o macaco e depois o povo, perante este debate de ideias, Sim. decide quem é que ganha. Neste Sim, momento, sim. o Chega está à frente, não é? No mercado das ideias, Sem dúvida. o racismo está bem posicionado. Sem Mas dúvida. temos de continuar a debater. Temos que continuar. Lembra-se há uns anos quando o Dr. Manuel Pinho fez o sinal de cornos Sim. e a seguir demitiu-se. Neste momento, vê-se que felizmente a liberdade está a evoluir ao ponto do Dr. Frazão neste momento poder olhar para a doutora Isabel Moreira e fazer aquele gesto de ordenhar que vai estar ao abrigo da sua liberdade de expressão. Porque está a debater. São as ideias Aqueles aí dele. pode fazer o som. Porque são as ideias dele. Os portugueses votaram no Chega precisamente para isso. Aliás, seria antidemocrático uma pessoa dar um voto ao Chega e depois eles irem lá e não se portarem que nem chimpanzés à solta. Como é óbvio. E sobretudo, então o Dr. Pedro Frazão vem para a Assembleia da República porquê? Pelas ideias que tem ou pela sua capacidade de fazer analogias com veterinária? Com animais de veterinária? E, aliás, ele, mesmo antes de ser deputado, ele já andava lá nos corredores da Assembleia da República. Ele foi autor daquela ideia, daquela prank muito engraçada que ele fez à doutora Joacine, Sim, sim. que tinha a palavra descolonizar. E ele tirou o Ele tirou LIO. o LIO e partilhou aquilo todo orgulhoso. Todo orgulhoso, sim. E ainda nem era deputado. Portanto, ele faz isto, é eleito deputado, que ia melhorar o comportamento. Não. Aliás, Agora tem imunidade para o seu comportamento. eu até acho que eles se portam demasiado bem para aquilo que deviam. Até acho... Sim, o facto deles todos aparecerem vestidos na Assembleia, lembrarem-se de colocar todas as peças de roupa, para mim já é um avanço. Sim. E há que se elogiar nesse aspecto. Ou quando eles fazem aquele gesto do gamanço Sim. e não sei o quê. Eu acho que é positivo para a democracia, porque as pessoas, eles estão a representar os eleitores deles. Então quer dizer, então o Dr. Cabeça de Geleia está sempre a dizer que representa o voto do eleitor médio das tascas e dos cafés e que ia para lá. Ele por ele nem se comportava assim. Mas ele está a representar o eleitorado. Tá. Ele tem de cuspir para o chão. As pessoas Tem votaram de- em mim para eu ser isto. Porque, por exemplo, a cena dos turcos, ele não precisava ter dito aquilo. Ele podia ter dito, olha, a Turquia construiu muito mais rápido o aeroporto do que nós estamos a propor. Podia ter dito isto sem a parte racista. Mas ele pensou, não, eu estou aqui a representar os meus eleitores. Claro. Então eu agora vou perder esta oportunidade de ser xenófobo. Sim. Porque estão não a brincar comigo. E viu que ele depois foi para a Espanha e tirou uma foto à frente de uma coisa a dizer doces turcos. A dizer, agora vou entrar aqui e parem lá com isso. Vamos tratar dos portugueses. Que é a tática normal, que é como é que eu posso ser o tópico do dia? Amanhã eu trato de encontrar outro tópico. Ele tem de aproveitar. Então ele teve este destaque agora e agora desaproveitar o engagement. Porque ele foi a Madrid, foi aquela cornovenção com teve O Dr. Milei. com o Dr. Milei, com a doutora Le Pen. Sim. Mas Vox. o Dr. Milei faz ali um crossover interessante, não é? Entre é o ídolo dos liberais e, pelos vistos, também o ídolo dos, como disse ontem o Dr. Tangero Correia, o Chega não é extrema-direita, é só muito conservador. Eu achei piada quando a doutora Rita Matias fez um post muito entusiasta sobre o Dr. Milei, a intervenção do Dr. Milei em Madrid na convenção. E vi montes de liberais a dizer o Dr. Milei não ia gostar nada do programa do Chega, vocês são socialistas, porque eu gosto deste discurso na direita que é, andamos a debater entre o Chega, uma direita autoritária, Sim. e a direita sociopata do Dr. Milei. Sim. E sociopata, e eu digo isto como elogio, a direita que corta, estão pessoas a morrer à fome, não quero saber. Sim. Vamos baixar a inflação, isso é que é Sim. importante, e baixar o déficit. Mostra aí no Excel onde é que Sim. eu posso cortar. Temos, se calhar, as pessoas andam a protestar demasiado, vamos fechar alguns canais e algumas redes sociais, porque temos de fazer o que é bom para a economia.
isto pode ser considerado sociopata no bom sentido, que é, não quero cá que os sentimentos me impeçam de fazer aquilo que está certo. Não quero intrusos no meu pensamento para poder aplicar as boas medidas. Mas depois o Andós chega a fingir na campanha que é meio cristão, e temos que cuidar dos pobres portugueses, porque, sei lá, se ajudarmos imigrantes, estamos a condenar à morte portugueses que precisam de ser ajudados antes dos imigrantes. Sim, sim. Então há esta tensão. Eu acho que devia haver uma versão da Bíblia para cada país que tem partidos nacionalistas, que é, temos de ajudar e eles colocarem a seguir os nossos pobres. Sim. Não ajudar os pobres. Temos de praticar a caridade para com os nossos. E a esquerda deve dizer, ok, então, meio termo aqui, vamos deportar os imigrantes todos para o Uganda, como a Inglaterra está a fazer, que o Reino Unido está a fazer, vão todos para o Uganda, ok, já não há imigrantes, vamos então ajudar os pobres, não há dinheiro. E tem de ser este o debate. Tem de ser. A União Europeia, pelos vistos, está a ser acusada de uma coisa, lá está, não sei se ouviu esta notícia de ter participado numa rede em que pegava em imigrantes e os largava no meio do deserto para eles se safarem em África. Viu essa notícia? Isso dava um bom reality show também. Pronto, dava. Perdido no deserto do Saara. Sim. E pelos vistos está a ser acusada disso. De ter participado em redes de deportação ilegal e de largarem-nos em sítios onde eles podem ter baixos índices de sobrevivência. Não é matar. Não. É dar-lhes uma oportunidade. Sim. Okay. Dizer, aqui não há oportunidade. A partir daqui pode haver, depende só de vocês. Sim. E depende se chover. Pronto, acho que é um bom... É humanismo isso, no fundo. Porque não quero saber o que é que acontece. E então o Dr. Cabeça de Geleia foi a Madrid falar em espanhol, discursar em espanhol, perante um partido que se pudesse assimilava a Portugal, porque também, quer dizer, nacionalismo, entre aspas, porque se for vantajoso para Portugal ser anexado por Espanha, se eles são mais fortes, se isso torna o nosso país mais forte, por que não ir falar espanhol à convenção deles? Sim, sim, sim. É positivo. Sobre este assunto, mais alguma coisa, doutor? Não, está bom. Coisas que devemos evitar. Doutor, o que é que devemos evitar? Vai no sentido do tema anterior. Devemos evitar sair à rua quando há manifestações do ERCT. Pois, deixá-los estar. É deixá-los estar. Estão no seu safe space de ódio. E então? Não, eu acho que quando eles têm feito manifestações, não só o ERCT, mas o Dr. Afonso Cueca Borrada, o Dr. Mário Machado, todos os líderes portugueses da direita autoritária têm feito manifestações. São sempre autorizadas pelas câmaras. Liberdade de expressão. Não é? Como é óbvio. E tem sempre muita polícia a protegê-los à volta. No fundo, amigo a proteger amigo. Sim, sim. E neste caso, eles estavam numa manifestação desprotegidos. À frente da sede do Bloco de Esquerda, a polícia não estava lá. E houve um indivíduo que ousou ir lá falar com eles. Insultou-os. Chamar-lhes fascistas. Mas lá não está. Se faz. Isso é um ataque à liberdade de expressão deles. Mas a minha pergunta é, quando as pessoas se identificam como fascistas, quando é dirigida a palavra fascistas, eles vão dizer obrigado. Pois, mas... Depende do tom, é isso? Não gostei do seu tom. Eu acho que é como a N-word. Não é? Ok. Eles entre eles podem, mas para alguém de fora não pode. Ok. Pode ser isso. Ok. E então não gosto. Não... Pronto, ou então aproveitar uma oportunidade para bater em alguém. Também é legítimo. Sim, lá está. É um bocadinho como o que aconteceu na Praça Tiananmen. Houve uma pessoa que foi interromper uma marcha pacífica de tanques e os tanques foram obrigados a comportarem-se como tanques com aquela pessoa. Aqui é o mesmo caso, que é, tem pessoas que estão ali quase a explodir, quase a aspergir a testosterona, de estarem a gritar contra imigrantes, provavelmente contra vacinas, contra tudo e mais alguma coisa. De repente aparece alguém e eles pensaram, ui, vou ter de me comportar como sempre fui. E espancaram aquela pessoa. Um dos manifestantes era o candidato do ERCT, o Dr. Rui Fonseca e Castro. Sim. O doutor não sabe, mas eu aqui há uns tempos eu estive num space no Twitter. É um podcast em direto. Sim. Com o Dr. Afonso Cueca Borrada
em que estava a pedir explicações, porque é que ele se recusava a debater comigo. E estava lá o doutor Rui Fonseca e Castro, nesse space. E eles estavam todos muito reverentes. O doutor Rui Fonseca e Castro está agraciou-nos com a sua presença, todos muito submissos a alguém que eles reconheciam como um líder. E quando me deram a palavra, eu também fiz questão, quero aqui cumprimentar também todas as pessoas que estão aqui, o doutor Afonso, o doutor Rui Fonseca e Castro. Pronto, é variado dos cornos, mas é um grande homem. Eu só disse isto. Sim. Reconhecer, é a minha opinião sobre ele. Não é que eles limitaram logo a minha liberdade de expressão. Só por eu ter dito aquilo ali. Devia ter levado o doutor Aguiar Branco consigo. Porque, quer dizer, então agora não posso dizer o que me apetecer. Não posso dar a minha opinião sobre o estado mental de um juiz. Eis. Quer dizer, para mim ele continua a ser o juiz negacionista, portanto. Uma vez juiz, para sempre juiz. E deve haver lá alguns como ele também, simplesmente, se calhar não são tão vocais. Simplesmente, se calhar, gostam de trabalhar. Pronto. E então esse juiz esteve lá. Esta semana esse juiz também esteve num evento LGBT, numa exposição LGBT, já não me lembro qual é a cidade, também a zelar pelo direito das crianças de não ouvirem sequer falar que existe a possibilidade de haver alguém LGBT. Sim. E aqui há uns tempos, esse juiz negacionista também estava a debater com o Dr. Miguel Milhão no Twitter os benefícios da Alemanha nazi. E o Dr. Miguel Milhão também a participar na discussão de uma forma... Uma pessoa que é conhecedora... Uma pessoa que debate tudo. Sim. Está disposto a debater tudo, menos, se calhar, algumas coisas que ele... Por exemplo, o socialismo não se debate, está errado. Claro. Ponto. Fim. Agora, vamos ver quais são prós e contras da Alemanha nazi. Vamos lá debater isto. E então eles agrediram um senhor. Sim. E bem. Sim. Na internet, atenção. Aqui temos de ouvir sempre as duas partes. Como é óbvio, a maior parte das pessoas que eu sigo são do Ergt. E o que eles estão a dizer... A maior parte. Não, estou a dizer das fações. Sim. Destas fações. Okay. Da fação do senhor versus todas as pessoas que estavam no Ergt. Eu sigo muitas pessoas no Twitter desses. E eles estavam a dizer que foram provocados. Aquelas palavras magoaram. As palavras, aqui pelos vistos, magoam. E eles tiveram de magoar sem palavras. Pronto. No fundo, apareceu lá um contramanifestante a insultá-los, a atacar a liberdade de expressão deles. Sim. E a querer calá-los através de palavras. Sim. Eles, pronto, é mais um motivo. Tem de haver polícia a protegê-los disto. Não, convém. Tem de haver polícia a proteger e a evitar... Não deviam de ser eles a bater. Se houvesse alguém a bater, tinha de ser os polícias. Sim, porque aí tem um monopólio da violência. Sim. E atribuído por nós, Estado, e pelo Dr. Aguiar Branco. Sim. Agora, não pode, pura e simplesmente... O doutor quer deixar palavras de solidariedade ao Ergt, então? Por aquilo que eles passaram, o trauma? Sim, eu espero que consigam recuperar. Espero que pensem que há outras cidades, há outras praças, há outras ruas onde serão sempre bem recebidos pelas câmaras municipais. Serão bem recebidos pela polícia que vos vai proteger de não terem de ouvir palavras de cidadãos singulares. E vão ter sempre este espaço seguro no espaço aberto da liberdade de expressão e a liberdade de expressão que vai sempre ser defendida pelo nosso Presidente da Assembleia da República. Curiosamente, o evento LGBT que eles foram lá interromper, da mesma forma que foram interromper a apresentação do livro O Meu Bairro, foi o mesmo indivíduo em questão. Sim. Que estava com o juiz, e ele vai lá chamar pedófilos e que não a corromper as crianças e não sei o quê, e ninguém os agride. Enfim. Se calhar podiam agredi-los. Porque o doutor acha que... Não, aí não podem. Aí não, porque... Lá está. A liberdade de expressão não deve ter limites, exceto quando serve para silenciar boas ideias. E neste caso, se queremos uma sociedade melhor, temos de lutar pelo melhor. E quando o Dr. Afonso Cueca Borrada e os seus muchachos entram em sítios para silenciar livros ou apresentações de livros que ninguém iria ler, ou esse indivíduo que foi com o juiz a este evento, interromper este evento, também ameaçou, e acho que esteve mesmo, na peça do Dr. Diogo Faro. E bem, ou seja, eles
fazem protestos a eventos que deveriam nem sequer deveriam existir à partida. Claro. Portanto, devem poder usar a liberdade de expressão para intimidar as pessoas que ousam ir a esses eventos imorais. Sim. Ao contrário, quando são pessoas que acham que é imoral haver manifestações anti-imigração, anti-turcos, anti-bangladeshianos, bangladeshienses? Bem, bangladeshis. Ok. Esses, aí faz todo sentido o Dr. Cabeça de Geleia e os seus compinchas fazerem uma campanha de vitimização que os estão a tentar silenciar. Aí é bem. Porque silenciar não é só com violência, é com palavras também. É. Por exemplo, tu és mau, cala-te. Isto é um ataque à liberdade, de expressão. É, sem dúvida. Horrível. Sim. Horrível. Não se pode fazer. Enfim. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, alguma recomendação cultural? O filme. Eu vi metade de um filme há pouco tempo e pronto, vou recomendar esse. Apenas mas só essa metade que viu. Sim, só metade que vi. E não era muito boa, mas vou recomendar. Qual? É Dr. Godzilla contra o Dr. King Kong. Já então viu? viu só metade do Dr. Godzilla? Não, vi metade. Pelos vistos eles andam ao soco nesse... Mas e no final não ficam juntos? Podia ser uma comédia romântica. Não sei como é que fica no final. Não tive paciência para ver o resto, mas estava a gostar muito. Mas estava a gostar. Não estava a gostar. O Dr. Godzilla e o Dr. King... Quem é o bom e o mau desse filme? Pois não se sabe. Aquilo é a história, pelos vistos, do Dr. Que ideia que o senhor tinha do Dr. Godzilla? O Dr. Godzilla era um lagarto radioativo. Sim, mas qual era a função dele social? A função dele social? Sim. Era destruir Tóquio. Não é? Pelos vistos não. Não? Pelos vistos o Dr. Godzilla faz parte de um conjunto de titãs, monstros, e o Dr. Godzilla vem das profundezas do mar para restaurar o equilíbrio no planeta Terra. O equilíbrio, ou seja, o Dr. Godzilla a relva. é vilão de uma maneira que nós não pensávamos que ele era vilão. Veio a parar a relva. Não, que é a ideia de os homens estão a maltratar a Terra e ele vem repor esse equilíbrio. É da Climáximo, o Godzilla. Parece-me. É. Mas para isso arrasa radioativamente São Francisco e cidades inteiras. Mas antes isso, que parar o trânsito à hora que as pessoas têm de ir trabalhar, não é? Pois, isso é. Portanto... Agora, aquilo pelos vistos, o Dr. Godzilla tem contas a ajustar com o Dr. King Kong, que ele estava num ambiente fechado, então levam-no para a Antártida, o Dr. King Kong, para ele levar ao resto dos titãs, ou lá o que é. E o Dr. King Kong, ele luta com o Dr. King Kong porque o Dr. King Kong ainda não mudou para o carro elétrico, é isso? Pois, não sei. Ou se calhar o Dr. King Kong quer se candidatar pelo Chega e o Dr. Godzilla diz assim, pelo Chega não, porque o Chega não gosta do programa de Chega em relação às alterações climáticas. E não há porrada aos dois. Pois não sei, ainda não percebi muito bem. Não sei se quer ver o resto do filme. Sim. Mas pronto, é um filme em que anda monstros à porrada. Já houve essa coisa, não foi? O Dr. Alien contra o Dr. Predador. Já. Isso já existiu. Portanto, há aqui uma coisa de o Dr. misturar. Freddy contra o Dr. Jason. Pois. Eu acho positivo isso, juntar dois maus. Que dois maus é que o doutor juntava assim de filmes? Deixa-me ver. Ou filmes portugueses. Maus de filmes portugueses? Sei lá, o Dr. Jaime, do filme Jaime. Ele era mau? Era uma criança. Contra quem? Contra a doutora Teresa, do âmbito de Teresa? Por exemplo, o Dr. Jaime era mau porque era uma criança que não queria trabalhar nas obras. Ok. Não queria fazer Ou seja, não queria contribuir para a economia. Sim. E então, é esse o vilão desse filme. Pois não sei. Mas internacionais. E o Dr. Vasco Santana. Contra o Dr. Vasco Santana, que é o mau de Pátio das Cantigas, é isso? O mau de Pátio das Cantigas. O Dr. Jaime contra o Dr. Ivaristo. O Ivaristo era o Dr. António Silva. Era. Assim. Mas pronto, podia ser o Dr. o Dr. Jaime. Porque não? E estrangeiro, qual é que fazia? Aí um mau contra outro mau. Fazia, por exemplo... Eu fazia... já sei. Fazia o mau de Sozinho em Casa. Qual deles? O ladrão burro? Sim. Contra o mau do Face Off. Sim.
Ok. Contra o Dr. John Travolta. Ou o Dr. Nicolas Cage. Não sei, eles podiam escolher. Eles iam mudando de cara. Era um shapeshifter. Ou podia ser 2 contra 2 também, caralho. Não, eu ia dizer o que é que ganhou o Oscar este ano? De quê? De filmes. O melhor filme foi o Oppenheimer. Pronto, podia ser o mau do Oppenheimer. Quem é? A bomba? O Dr. Truman, sei lá. É a bomba. É bomba? Sim, com banda sonora do Dr. King África. Sim. Contra o mal da Barbie. Que é o Quem? mal da Barbie? É o Dr. Ken. Para mim é a Doutora Barbie. A Doutora Barbie? Se quer eliminar todos os homens. A bomba contra a Doutora Barbie. Sim. Olha, podia ser um bom filme também. Sim. Porquê que se vai criar filmes novos quando se pode simplesmente cruzar filmes Fazer antigos? mashups. Tipo, o mal do Casablanca contra o mau... Quem é o mal de Casablanca? É o pianista, não é? É o Dr. Sam. É o Dr. Hitler. O Dr. Sam. Esse pianista é mau. Eu a acho que música ele é não mau. presta. A música não presta, sim. Ele devia ter... Ele, em vez de tocar aquela música, devia ter tocado King África. Sim. É o mau, é o pianista do Casablanca contra Contra os pássaros do Dr. Hitchcock. Com todos os pássaros. Ou o mau do Assalto ao Arranha-Céus, o Dr. Hans Gruber. Podia ser. Já morreu também, cara. E o pianista do Casablanca também já... Não sei. Pelo menos eu não vi nenhuma notícia sobre ele. Sim. Não, acho que sim. Acho que faz. E o Dr. Frankenstein contra o Dr. Drácula? Se calhar já existe. Houve. Tem arte que já existe isso. Mas isso devia ser comédia romântica. Era? Tipo coming of age. Eles encontrarem-se a sua sexualidade em conjunto. Mas são dois... Pois, então. Hoje em dia tem de se aceitar isso. O Dr. Drácula e o Dr. Frankenstein. Quer dizer, o Dr. Frankenstein pode trocar peças facilmente. Pois pode. Porque ele é feito de peças mortas, não é? É. E nem aliás, ele é o monstro. Ele nem é Dr. Frankenstein. Se é o monstro. Mas, quer dizer, se considerarmos que o Dr. Frankenstein é o pai dele, ele Sim. tem um apelido, não é mesmo? Portanto, Pois. Dr. Jorge Frankenstein. Dr. Nelson Frankenstein. Ou isso. Por que não? E, Tem aqui tantas sugestões culturais. sim, é só começar a escrever filmes. Hoje em dia também, com a inteligência artificial, é só chegar lá o e Dr. lançar João a ideia. Botelho ver estas ideias e fazer um filme. Sim, é o clássico filme do Dr. João Botelho, é É. esse. Ele faz sempre aquelas Mas 3 horas. ele seria o mau do Montabrão contra o mau do livro do Desassossego, por exemplo. Por que não? Não é Montabrão, Valabrão. Valabrão, do Dr. Manuel Oliveira. Sim, Podia ser. esse filme é top. Você já viu? Ou o mau do Balas e Bolinhos. Quem é? O rato. Pode ser Pois o não rato. sei. Contra o mau de Corral de Moinas. Aí já faz mais sentido. Tinha de ser... É o mesmo. Um multiverso disso. Oxe, não dê ideias, doutor, que isso pode bem acontecer. É preciso ter cuidado com o que se diz, lançar isso para o universo. Estou a criar efeito borboleta. Sim, isso pode ser perigoso. Ok. Eu preferia, se calhar, o Dr. Kim Roscas e o Dr. Estacionâncio juntarem-se ao elenco do filme do Valabrão. Ou do Non, ou Vanglória de Mandar. Sim. Que é o do Dr. Dom Sebastião e assim, não é? Sim. Mas não a falar muito devagar. Muito. Mas parou lá mesma. Sim. Era a falar... Olha, viemos para a guerra. Que é aquele garoto? Olha, vai morrer. Está no bueiro do Quara. Não é? Isso seria o Dr. Kim Roscas, não é? Aí está no bueiro. Aí, tu é que vais lá no bueiro. Pronto. Eu acho que os cinéfilos vão gostar desta ideia. Sim. Menos os que fazem crítica do público. Aí tinha de ser o mau do sétimo selo, do Dr. Ingmar Bergman. A morte. Sim. Contra o mau do The Shining. Que é o... Não sei o que é o mau. É a casa. É o hotel. É o hotel. O mau é o hotel. O mau, pois... Na altura não havia TripAdvisor, uma pessoa não podia dizer este hotel pode tentar matá-lo. Sim. E então... Não pode tentar enlouquecê-lo e levá-lo a chacinar com um machado todas as pessoas da sua família. Mas de resto, pequeno almoço impecável. Sim, sim, sim. Higiene também gostei muito. E aproveitar. E chega à hora certa porque é meia pensão. 3 estrelas. Sim. Olá, sou eu outra vez,
mais uma vez esquecemos de dizer durante o episódio, ou melhor, eu esqueci-me de lembrar o doutor para avisar que é já este sábado, dia 25 de maio, vamos estar no Hard Rock Café no Porto, às 9h30. Tipo, podem, se forem ao Instagram do doutor ou ao Instagram do Hard Rock Café do Porto, encontram lá a informação. Tipo, os bilhetes são 6€ e quem jantar não paga o bilhete. Vai ser top. Eu e o doutor vamos, como eu já disse a semana passada, vai ser uma cena séria. Vamos discutir assuntos sérios e importantes para a sociedade, num contexto em que muita gente vai lá para se rir, mas não vai ter piada nenhuma. Mas vai ser top. Contamos convosco lá. Todos não, mas alguns, aqueles que queiram ir, estão convidados. Ok? Dia 25 de maio, que acho que é sábado. É sábado, 9h30. Tá? Tá. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.